O Bragantino vem fazendo uma grande temporada, vem brigando também aí pelo título, mas a gente tem que, como falei recém, tem que fazer nosso trabalho, temos que dar o melhor, temos que jogar com o coração, né, para tentar levar a vitória. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, uma equipa super bem orientada, uma equipa de expressão mundial, uma equipa com grandes jogadores, mas aquilo que queremos única e exclusivamente é colocar em prática os nossos comportamentos desde o início até ao fim do jogo. Tudo bem, gente. Essa noite no Maracanã assustou, Pedro Ivo? Então assustaram aí. Flamengo e Red Bull Bragantino. Vocês diriam que nem perder dá adeus às possibilidades de conquista de título? Não, acho que 9 horas vai estar todo mundo ligadinho no vestiário no resultado de mais cedo. E acho que vai condicionar muito o comportamento do jogo das 9h30. Porque 7 horas tem Botafogo e Fortaleza. O Botafogo, caso não vença, caso saia derrotado com 60 pontos hoje... Tem o verde, né? Não, mas eu acho que tem uma questão ali de motivação pessoal. O Flamengo hoje, caso o Botafogo não vença, pode igualar o número de pontos do Botafogo. Então, acho que tem até o Bragantino, que já está nessa briga há muito tempo, mas sempre que precisa cravar ali no peixe, morder ali, ele refuga. Mas quem perder não está fora? Tá. Acho que o empate hoje já tira os dois da briga. Empate, você acha que já tira os dois? O empate hoje já morrem abraçados. É porque baixa a tua Eu mobilização. achava que o Flamengo era, até a rodada anterior, até o início da rodada anterior, era o principal favorito à conquista do título brasileiro. Sério, Leão? Achava. Mas já deixou pontos contra o Fluminense. E E aí eu passei a achar o Palmeiras favoritaço. Acho muito improvável que o Flamengo agora tenha como chegar no Palmeiras. E o Flamengo tá levando tão a sério esse projeto de vamos fazer nossa toada aqui, vamos fazer nosso projeto aqui, sem olhar os outros, mas olhando, que o Tite colocou até a concentração, né? Que até quando ele, nessa reta final, o Flamengo só se apresentava, ia pro jogo, agora fez a concentração. Eu ainda acho que essa matemática do campeonato é meio maluca. Eu também achava que, eu brinquei aqui que o Campeonato Brasileiro estava aparecendo o Parque dos Dinossauros, Jurassic Park, que o Botafogo parou o jipe, tomando uma aguinha, e vem só os dinossauros batendo a perna e a água tremendo. E eu achava que o dinossauro que ia chegar, o primeiro era o Palmeiras, depois também achava o Flamengo. Como é que é o Palmeiras, o dinossauro do Palmeiras? Agora o Flamengo veio, mas já tá meio... E o dinossauro do Red Bull como é que é? Tá lá já. Mas Mas ele todos têm a mesma cara, Plihal. Todos têm a mesma cara. O dinossauro do Palmeiras é assim, ó. O dinossauro do Flamengo é igual. Fez o barulho. O dinossauro do Red Bull Bragantino... E o do Flamengo? O dinossauro do Red Bull Bragantino é um touro. Ele tá aqui só... Touro louco. Eu não tinha pensado nisso. Não, eu acho que nem Flamengo, nem Bragantino. Acho que você descarta os dois dinossauros? Porque Palmeiras e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo. Porque esses dois times dependem só deles. Mesmo o Flamengo ganhando e tal, eu acho que o estado de ânimo dentro do vestiário, beleza, se eu ganho, legal, ainda a gente tem a chance e tal. Mas se Botafogo e Palmeiras fizerem os resultados, a briga vai ser entre esses dois times até o final. Eu não vejo 57 pontos para 62, são 5. Quantos jogos faltam? 4. 4 para cada um. Tem um detalhe para o Flamengo que seria aí uma aberração da natureza, um desastre, que em caso de derrota hoje, talvez se complique até a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Né? Não, hoje o Flamengo, em tese... Não estaria. Hoje ele está fora da fase de grupos. Hoje a gente tem aqui, ó, Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Red Bull Bragantino, São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e Fluminense. E dessa vez não vai ter G7, G8, vão os 6 primeiros só. A não ser, porque o Fluminense não vai dar essa arrancada ali de 9 pontos de tirar, não vai. São Paulo muito menos. O Fluminense nos últimos jogos a tendência é nem utilizar o time principal. Eu acho que o Flamengo hoje é sexto colocado na tabela. O Flamengo já tem que jogar uma pré-Libertadores, eu já acho de um fracasso retumbante. O Flamengo não pode dar o luxo de ficar fora do G4 do Campeonato Brasileiro. Eu tô pensando aqui, se joga isso é um perigo, se joga pré-Libertadores, eu acho até que é o boleto... A fumacinha aí, que é o boleto que chegou debaixo da porta do Flamengo depois de um ano tão maluco e um ano tão à deriva no futebol. Não seria injusto. Não seria injusto um Flamengo numa pré-Libertadores ou ficando até fora da competição, porque o que eles fizeram com o futebol esse ano... Não se a gente faz, já tem, né, Pedro, praticamente a definição de G6, né, do campeonato. Eu acho que isso aí... Não que vá ser nessa ordem, mas os 6 que pelo menos vão poder brigar para um lugar na fase de grupos. Sair da Libertadores não, mas o Flamengo na pré-Libertadores para mim já é um...
Já é um troféu às avessas. Ó, toma aqui, Fora nada que é que um vocês perigo. fizeram. O G6 do campeonato é definido, né? É isso que eu tô falando. A Libertadores do ano que A vem gente não é sabe a definida. ordem. Olha essa página aí, você tem lá Fluminense e São Paulo, que ganharam Copas, estão garantidos. E os 6 primeiros não vão ser alcançados pelo Furacão. Não 51. A diferença é grande para poucos jogos. Então, Só que tem uma diferença brutal entre você estar no G4 e no G6. Mas o Flamengo não pode normalizar estar em quinto ou em sexto. Não, além desse aí é aspecto negociável. de ser o time que mais investe e tal, e seria realmente um desastre, pensando do ponto de vista esportivo, 2 mata-matas no início do ano é um risco gigante. E o que é o ambiente de Flamengo? Você já começar com 2 cordas no pescoço. Pô, esse ano não teve final de 2 janeiro, mata-matas? de fevereiro. Não teve aqui esse ano, com disputa de Mundial? O Flamengo começa a degringolar mentalmente a sua temporada com os fracassos no início da temporada. Ele perde a Supercopa pro Palmeiras. Ele vai mal em Mundial, que ele não passa de semifinal. Ele chega já com a corda no pescoço numa Recopa que ele perde também. Então, em março, você já está questionando o que é a temporada do Flamengo. Então, você já começa a questionar também o seu 2024. Olha por que eu achava sabe? que o jogo do Flu, Pedro, era determinante para o Flamengo buscar o E o título. Tricolor comemorou aquele empate por causa disso, Pedro. Sim. Porque deu uma estocadinha ali. Olha os próximos jogos, sendo que, agora até que igualou, né? Mas dos próximos 5, né? Contando com o de hoje, que é contra os o Red últimos Bull 2 no Maracanã, ali vão ser- América fora. Tem tudo para fazer. É campo neutro. Esse jogo vai acontecer em Uberlândia. Só praticamente torcedor do Flamengo Flamengo. Em casa. Campo neutro não, no campo do Flamengo, né? Isso é verdade. Atlético em casa. Esse é o mais É. complicado só. Cuiabá em casa. Cuiabá já Apesar do comemorou Cuiabá que ser fica. um visitante indigesto, Mas já um dos comemorou melhores que visitantes fica. do campeonato, já meio que resolveu a sua vida no campeonato. E o São Paulo fora no último jogo. São Paulo não querendo mais nada com nada. Acabou o ano, mas também não vai querer perder no Morumbi. E tem um detalhe. Se puder não perder, é melhor. Né, E tem uma coisa, o São Paulo vai, entre aspas, poder definir, de repente, se manda o Flamengo para a pré-Libertadores, correndo o risco de, no sorteio, daí cair no mesmo grupo do Flamengo, ou se, de repente, joga mais ou menos, deixa o Flamengo ir para o G4 sem o risco de encontrá-lo tão precocemente na Copa Libertadores. Não, eu não vejo essa preocupação, não. O São Paulo vai tentar ganhar o jogo dele. O São Paulo é o melhor mandante e é junto com o América, o visitante que ainda não venceu, né? O São Paulo vai ser, se não vencer nenhum jogo fora de casa até o final do campeonato, agora tem 2 chances, né? Uma aberração, né? Bahia e Atlético aconteceu Mineiro. isso. O único time que não venceu nenhum jogo fora de casa e ficou na Série A. Então, eu acho aí o Flamengo passa muito por hoje. Se o Flamengo vencer, ainda o tema título continua. Se não vencer, acabou. Não vencer, acabou. Só que o Flamengo é o quê? Vai tentar ganhar um maior número de pontos para, quem sabe, poder ser vice, ser terceiro colocado. Eu concordo com você. Para mim, o Palmeiras vai ganhar todos os jogos. Por isso que na minha conta é simples. Palmeiras ganha todos os jogos, ele vai terminar com 74 pontos. Só o Botafogo concorre para você. Então só o Botafogo. Se o Botafogo Até hoje à noite. Até hoje à noite. Para mim, hoje decide o campeonato. Se o Botafogo não ganha o jogo hoje, o Palmeiras é campeão. Eu espero que o Bubu, então, chegue aqui amanhã com a classificação. O Palmeiras, vem do o futuro, Palmeiras ele tem vem um do jogo que eu futuro. acho difícil. Eu já estou Não, antecipando o meu Botafogo comentário é amanhã. campeão. Se o Botafogo tropeçar, empatar o jogo com o Fortaleza, amanhã vai chegar o Palmeiras é campeão. Quer dizer, você tem brasileiro. certeza absoluta que o Palmeiras vai ver? Eu acho. Eu acho que o Palmeiras que eu vou comer Não, eu sei. hoje à noite. Se o Você jantar... acabou de bater na mesa. Você falou que Palmeiras veio vai do ser campeão futuro. brasileiro. Ele veio do futuro. Então, é o seguinte. Eu também considero o Palmeiras amplo favorito à conquista do bicampeonato brasileiro. Mas acho o jogo de domingo contra o Fortaleza difícil. Crava. O Palmeiras está descansando, né? Agora, né? Nesse momento o Palmeiras está descansando, certo? Já há 15 dias, né? O Fortaleza vai jogar hoje. Então, os técnicos sempre vêm lá e falam na coletiva. Meu time teve um dia a mais de descanso, isso faz muita diferença e tal. O Palmeiras só descansando, só pensando nesse jogo, se preparando para esse jogo, recuperando o jogador. Alguns estão em seleção, estão voltando. E o Fortaleza hoje vai ter que se matar contra o Botafogo. Então, até nisso, o Palmeiras tem vantagem física para esse jogo, que é o mais difícil. Mas quer ver outra justificativa que os treinadores também adoram dar quando as coisas não saem bem? É 15 dias que a gente não joga, o time tá sem ritmo. Então, mas quando o técnico é ruim, né? É do O interesse. Abel, o palmeirense confia muito no Abel. Tem treinador que tem time que tem pavor desse negócio de semana cheia pra trabalhar. Nossa, não é o caso do Abel, né? O Abel, o E Palmeiras jogador não confia gosta muito nele. também, não. O jogador gosta de jogar. Ixi, tem técnico que olha. Sabe o que me chamou a atenção aqui? O Gabigol tá suspenso do jogo de hoje, né? E pouco tá se falando sobre isso. Antigamente, a ausência do Gabigol, mesmo ele já sendo reserva do Pedro, era algo super comentado. Não é algo literal, vejam bem, mas o Gabigol tem sido um peso, né? O Gabigol tem sido um peso, porque muitas vezes eu
Eu vi o Tite o colocando naquela de que vou colocar... O último gol dele foi no dia 20 de agosto. Mais de 3 meses. Só uma coisa, uma lembrança. O Bragantino... Foi para um atacante ruim já é problema. O Bragantino tem um histórico de complicar a vida do Flamengo. Foi 4-0 no jogo do turno. Pega aí, desde que... Depois de data FIFA também. O Bragantino voltou à primeira divisão, a parceria... Pós-data FIFA do São Paulo era uma coisa então, mas especial. Assim, mas não foi só isso. Pega os resultados do Flamengo e Bragantino desde que o Bragantino voltou agora à primeira divisão. O Flamengo raramente, não me lembro, eu acho que venceu um jogo, talvez. Mesmo no Maracanã, o Flamengo tem uma dificuldade para ganhar do Bragantino que é absurdo. O Bragantino perde pouco, né? Era o time que menos perdia no campeonato, daí perdeu 2 jogos próximos, Atlético Mineiro e São Paulo, que foi na Vila Belmiro. Não é por acaso. Como é que o Bragantino joga? Pressiona lá em cima, tira a saída de bola. Onde é que o Flamengo tem problema? Saída de bola. Acelera. Quando o Bragantino baixa, ele sai em velocidade. Onde é que o Flamengo tinha problema? Essa recomposição. É claro que é um cenário novo, é o time do Tite. Então, a recomposição diferente. Não é por também acaso pela presença do Cebolinha, que recompõe muito mais que o Bruno Henrique. Mas essa saída de bola... Titular? Eu acho que sim. Fez bons jogos. Fez bons jogos com o Tite. Segurança. No caso do Bruno Henrique no banco, beleza. Não, eu acho que nesse momento sim, porque você ganha o grupo também, né? Você ganha o grupo, você mostra para o grupo o que ele sempre fala, né? Meritocracia e tal, mas eu não ficaria surpreso se o Bruno Henrique estivesse jogando. Conhecendo o Tite também não ficaria surpreso. Ele é alfineta. Aqui nós temos dois. Ele e o Bubu também. Não, mas eu tenho que ser. Eu e o Pedro somos Normalmente, você manteria, porque o Cebolinha jogou bem nos últimos jogos. Só que você está falando do Bruno Henrique. Contra o Palmeiras foi o melhor. Sim, você está falando do Bruno Henrique, que tem um peso, tem uma história, tem uma dentro do Flamengo. Isso pesa na hora de você... Opa, peraí. Como ele saiu? Ele saiu porque ele está jogando mal ou porque foi suspenso? Né? Então você tem que analisar esse tipo de opção que foi feita pela entrada do Cebolinha. Foi tecnicamente ou foi porque ele estava fora? Isso pesa um pouquinho. Então, dei uma procura aqui. Flamengo e Bragantino na história, 18 jogos. O Bragantino venceu 7, empatou 6, perdeu 5. O Bragantino leva vantagem na história sobre o Flamengo. Plirra, você falou do Gabigol. O recorte é melhor ainda. Você falou do Gabigol, eu acho que tem uma reflexão que o Gabigol vai ter que fazer e acho que o Flamengo também vai ter uma conversa. É que o duro é que o Gabigol ele tem um tamanho na história do Flamengo e aí não sei qual vai ser o critério, se vai ser essa gratidão enorme que o Flamengo tem ou o critério técnico. Mas eu, Eduardo, falando daqui, sentadinho com ar-condicionado, eu acho que seria mais interessante para o Gabigol respirar novos ares, porque ele já tem uma história muito construída no Flamengo. Gabigol? Não. Estou dizendo que respirar novos ares é o quê, então? Por exemplo, o Corinthians está especulando essa possibilidade. Só lembrar um detalhe, né? No meio do ano, o Gabigol já pode assinar um pré-contrato contra o clube, só que ele só seria liberado no final do ano. Isso. Mas há uma conversa que o Corinthians estaria interessado e que poderia fazer uma proposta ao Gabigol. Eu iria para outro clube, porque nesse momento eu não vejo... eu acho que o Gabigol já construiu uma história muito bonita. Vamos falar português. O Tite já deixou muito claro que as opções e a opção de centroavante para ele é o Pedro. O Pedro, e ele tá no banco, Zé. E eu acho assim, o Gabigol é um cara que ele tem idade ainda para performar, como o Zé gosta desse termo, em outras equipes. E eu acho tem que seria 27 anos? Interessante para ele. A história dele está construída, a gratidão que o flamenguista vai ter enorme. Agora é tentar respirar novos ares. Eu entendo, né? Mas assim, acho que foi o Tanuri que falou que ele estava fazendo um tratamento para terminar os jogos e tal. Eu acho que chega um determinado momento da carreira de alguns jogadores que se tornam especiais, né? Por exemplo, o Gabigol é um cara que tem história, tem um monte de coisa dentro do Flamengo. É aquela história, não dá para você entrar meia boca. Justamente para não chamuscar essa história. Não dá. Você tem que ter. Eu tenho um peso muito grande. Esse ano já foi desgastante. Já foi. Começo de ano. Eu sempre achei. E o meia-boca não sendo o preferido do treinador? É pior ainda, pesa mais. Eu sempre achei aqui, acho que nós sempre falamos. Nós sempre falamos aqui, e eu chamava a atenção no começo do ano, que eu achava o Gabigol, que ele ganhou muita massa muscular, que está muito forte, perdeu mobilidade e tal. Aí depois. Não é gordo, é outro corpo. É outro corpo, né? Aí depois vieram falar que ele sentiu um problema e jogou no sacrifício, tal. Você não pode. Você não pode jogar no sacrifício. Em determinados momentos, você tem que chegar e falar, peraí, preciso parar. Uma partida ou outra, eu já vi gente, eu não vou falar que já vi gente se sacrificar para jogar. Agora, o ano inteiro, aí eu não sei se você está se sacrificando.
Não vale a pena a sua saúde e a sua cobrança você se sacrificar dessa forma e prejudicar. Porque se você não está 100%, você pode prejudicar o time de uma forma inconsciente. Né? Porque aí o cara não consegue jogar, porque ele tem que fazer a tua função. Na hora da decisão você não está perfeito 100% para fechar o bate da perna, você não consegue fazer o movimento correto. Tudo isso influencia, né? As pessoas pensam, às vezes acham que não, nós estamos olhando ali, assistindo o jogo, tá tudo beleza, o cara está correndo. Não, às vezes o cara está com dor, o cara está com limitação de movimento. Isso tudo prejudica. Então eu acho que o Gabigol, nesse momento, ele tem que pensar na saúde dele. Neste momento tem que pensar na saúde dele. Eu quero brigar lá na frente, como ele falou, eu quero brigar com o Pedro na minha posição. Então que ele esteja 100% saudável. Porque depois ele não pode chegar no final do ano, eu joguei na base do sacrifício. Isso é ruim. Mas deve ter uma coisinha, né, Zé, de orgulho ferido. Acho que qualquer um teria, não é exclusividade do Gabigol, não. O cara, com a história que ele tem no Flamengo, deve sempre ter idealizado o dia que sair, de repente, para o futebol europeu, sair por cima, sair como titular. De repente, sair porque foi preterido no time titular, porque perdeu o espaço, porque o contrato está terminando e o clube quer ainda defender algum. Também não deve ser simples. Mas o que eu falei, Plihá, influenciou justamente isso. Talvez se ele tivesse parado no começo do ano, quando ele sentiu o problema que depois falaram, né, que ele jogou no sacrifício, peraí, eu vou parar. Paro, trato 100% e aí eu dou entrevista falando o seguinte, eu vou brigar com o Pedro na minha posição, 100%. Porque você vai carregando, eu falo isso porque eu joguei com pubalgia há 1 ano e meio. Eu tenho problema até hoje nos rins, eu não posso tomar remédio porque de tanto remédio que a gente toma por causa da dor, e o linear da dor do jogador de futebol, de até qualquer atleta profissional, é lá em cima. Então, remédio, e eu não conseguia jogar, jogava 40 minutos. Depois ficava uma semana para recuperar, 40 minutos, uma semana para recuperar. E não conseguia jogar o meu melhor. E eu prejudicava tudo, prejudicava primeiro a mim mesmo, porque eu estava me estourando e sacrificando, e no dia seguinte, e durante o jogo, eu prejudicava os caras do meu time, porque eu não conseguia, os caras esperavam um tipo de jogo meu, né, da minha qualidade, da minha forma de jogar, e eu não conseguia jogar, então eu prejudicava o time. Né? E fora que é o seguinte, o presidente falou assim, teu comportamento, homem, sensacional, vamos renovar o teu contrato. Acabou o ano, o cara me deu um pé na bunda. Nossa, Santos? Foi no Gênova. Né? Já na etapa europeia. Etapa europeia, com o Preciosi. Eu joguei praticamente com a pubalgia o ano inteiro. Acabou o ano, acabou. Então por isso que eu falo, primeiro agora, e aí não é questão de ser egoísta, eu acho que tem que ser egoísta, porque se tiver, ele tem 28 anos, ele tem mais quantos anos pela frente? Mais 6? Em alto nível, mais 6 anos, vamos dizer assim. Alto nível, por aí. Mas dá pra jogar. Dá pra jogar. Se cuidando, cuidando, beleza. Então faz o seguinte, para. Mesmo se ele for, por exemplo, mesmo se o Flamengo agora chegar e falar assim, não contamos com a sua presença. Pro próximo clube, vai pro Corinthians? No Corinthians não dá pra jogar meia boca. Os caras estão esperando ele lá, o Gabigol, que faz gol, o Gabigol que faz isso, faz aquilo. Esperando o Gabigol 2019, entendeu? 2020. E ele construiu essa imagem. E ele vai ter que carregar e suportar essa imagem o tempo todo. Porque se ele não repetir essas atuações, vão questionar primeiro, porque ele tem um lado irreverente, um lado polêmico, uns falam que é meio marra, outros falam que é personalidade, aí cada um interpreta da forma como deseja. Né? Mas se ele não se cuidar, ele vai carregar uma pressão e uma expectativa muito grande, e ele não vai conseguir suprir essa expectativa. E aí vai ter problema. Em um confronto direto no topo da tabela do Brasileirão, Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentarão nesta quinta-feira, 23, no Maracanã, em um jogo adiado da 30ª rodada da Série A. Uma vitória para ambas as equipes pode significar uma aproximação dos líderes e intensificar ainda mais a disputa pelo título. Apesar do empate contra o Fluminense na última rodada, o Flamengo vive um momento promissor desde a chegada do técnico Tite. Sob o comando do ex-técnico da seleção, o time conquistou 4 vitórias, um empate e sofreu 2 derrotas. Atualmente, ocupa a 6ª posição na tabela, somando 57 pontos. O desempenho recente levanta expectativas entre os torcedores, que esperam ver o rubro-negro brilhar novamente sob a orientação de Tite. Do lado do Red Bull Bragantino, o técnico Pedro Caixinha enfrenta desafios, pois não poderá contar com o zagueiro Léo Realpe, suspenso por acumulação de cartões amarelos. Além disso, o meia Matheus Gonçalves,
por questões contratuais, não poderá atuar por pertencer ao Flamengo. Outra possível baixa é o lateral direito Andrés Hurtado, que defendeu o Equador durante a data FIFA. A expectativa para o confronto é alta, considerando a qualidade técnica de ambas as equipes e a relevância do jogo para suas ambições na competição. E você, torcedor, o que espera desse duelo entre Flamengo e Red Bull Bragantino? Como avalia o desempenho de Tite à frente do Flamengo? Compartilhe suas opiniões nos comentários, inscreva-se no canal para mais análises e não se esqueça de deixar o seu like. Acompanhe conosco os emocionantes momentos do Brasileirão. Até a próxima!